Bom, pessoal, voltamos aí. Parece que o saiu um pouco do ar devido a muita gente entrando. Isso é uma notícia boa, então vamos em frente aí. Bom, a gente estava falando o seguinte, né, das manifestações aí dos marinheiros, nas manifestações dos boiadeiros, né, e dos baianos. Aí a mãe Priscila estava falando, né, o quão importante é nós trabalharmos esse tipo de energia. E aí eu estava comentando que o trabalho dos baianos, meus irmãos, é descarregar as pessoas, né? Com o toque do atabaque forte, né? A forma deles trabalharem é para descarregar as pessoas. Enquanto os marinheiros já têm o seu trabalho específico de descarregar os ambientes, né? Aquela casa que está muito carregada, você fazer um trabalho para o marinheiro, né? Um banho, né? Ou até mesmo fazer uma água de cheiro, que eles também costumam dar muito esse tipo de trabalho, para passar em casa ligado aos marinheiros é muito importante. Eles têm esse poder de descarregar os ambientes. E os boiadeiros já têm o seu trabalho, né, de desobsessão, encaminhar os espíritos obsessores. E é um trabalho muito importante. Então é importante que a casa de Umbanda, né, que os médiuns consigam e saibam trabalhar essas três energias, porque as três completam aí todo o trabalho das outras entidades. Sim, e também tem que lembrar, né, que uma entidade completa a outra. Então o Preto Velho inicia o trabalho, que às vezes o caboclo vai continuar e aí vai passar pro boiadeiro, isso. Uma entidade, ela completa a outra. Não é porque não está numa gira que tem gira de caboclo, né? O boiadeiro pode estar trabalhando lá espiritualmente, assim como o baiano, assim como o Exu, assim como outras linhas. Eles sempre são os pilares de sustentação, né? Dentro de uma casa. Então tem que lembrar disso também. Sim, isso é muito importante, né? Cada um vai ter o seu trabalho e às vezes, né, não é porque uma entidade está em terra que somente ela está em terra, né? A mãe Priscila, ela trabalha bastante no nosso desenvolvimento e ela tem sempre uma dica, né, de você sempre se conectar aí a três entidades. Depois que você faz isso, meus irmãos, o seu desenvolvimento mediúnico, tá? A sua firmeza mediúnica melhora bastante. Mãe Priscila, conta aí pro pessoal como é que é essa técnica aí para nós. Então, eu sempre passo para os médios da nossa casa que estão em desenvolvimento, ou aqueles que entram, às vezes vêm de outro terreiro, né? A forma assim, eu sempre aprendi com a minha cabocla, que é a dona Jurema, uma forma da gente entrar na energia da entidade, lógico, chegando no terreiro, né? Ao invés de ficar nas conversas, ficar naquela, né? Naquele auê todo que todo terreiro tem, que as pessoas tornam amigos, isso é normal, né? Pelo menos uns 10 minutos antes do início da gira, é importante sentar no seu ponto vibratório, né? Acender uma vela, ou fechar os olhos, entrar em conexão com aquela entidade que vai ser trabalhada, né? E lembrar o quê? E a entidade, ela não está trabalhando sozinha, né? A Jurema sempre fala que existe os três pilares, né, de sustentação. Então, no caso, um exemplo. A Jurema vem em terra, ela trabalha, né, como à frente dos trabalhos, mas ao mesmo tempo ela está trabalhando com a avó Ana, por um exemplo, que é a Preta Velha, e do outro lado ela está trabalhando com a Maria da Piedade, que é a baiana. Então é esse pilar de sustentação. É normal, às vezes, você tá no meio da gira e falar, nossa, mas eu tava a minha cabocla, de repente a voz mudou, algum jeito mudou, alguma forma mudou. É normal, às vezes acontece essa troca, né, da entidade mesmo, que às vezes aquele trabalho, né, que o consulente tá ali, tá precisando, às vezes o baiano ou a entidade que estiver do lado, né, trabalha mais naquela linha, então ele acaba tomando a frente, né, daquela linha, aí vai falando e às vezes muda, e às vezes sem desincorporar, né, não é necessária a desincorporação. A entidade toma a frente, fala, depois toma a outra na frente, e é normal acontecer isso. Então, sempre que iniciar o desenvolvimento, né, ou uma gira, até mesmo um médio velho pode fazer isso, né, firme sempre três entidades, para que as três entidades estejam ali na sua segurança, na sua proteção, nos trabalhos que vão ocorrer. Isso é muito importante, pessoal, porque é aquela máxima, né? Uma andorinha não faz verão. Isso também acontece na Umbanda, né? É preciso de uma corrente firme, de uma corrente bonita, né? E do mesmo jeito que também as entidades também precisam de assim ajuda. Como, né, que a gente não pode esquecer de falar que a corrente mediúnica, né, ela é uma só. Tem muito médico que eu já vi, já fui em algumas casas que quer prender consulente, assistência. Você tem que passar somente com a minha entidade para continuar o trabalho. Não, ali é uma corrente. Se
Se passou com a minha entidade, na próxima gira pode passar com a entidade do Pai Léo, pode passar com a entidade do outro médio. Por quê? A pessoa já está, né, o consulente já está sendo tratado pelaquela corrente, pelaquela energia daquele terreiro. Então, independente de qual entidade for passar, né, o trabalho ele vai continuar, o trabalho vai... Não é uma corrente. Assim como funciona numa corrente mediúnica, né? Como o Pai João sempre fala, nós somos o elo da mesma corrente. Acontece também com as entidades. Todas as entidades ali, uma trabalham com a outra, independente se trabalham uma com Ogum, a outra com Oxóssi, a outra com Xangô. Todas estão numa corrente só. Sim, e é também importante a gente ressaltar isso, porque o que acontece, meus irmãos, que às vezes pode parecer um ato de fraqueza, né? Mas realmente não é. Nenhuma entidade é o todo-poderoso, o grande avatar, né? Cada entidade tem o seu trabalho específico. Então é muito importante, isso acontece na nossa casa, e eu gostaria que isso acontecesse em outros lugares também, em outras casas. Às vezes vem algum consulente e ele vai passar, por exemplo, eu dificilmente dou consulta, tá? Porque eu dirijo os trabalhos, a minha entidade fica em terra dirigindo os trabalhos, mas na época que eu dava consulta, muitas pessoas vinham com as minhas entidades para tratar problemas, por exemplo, de saúde. As minhas entidades não tratam problema de saúde, né? Apesar da gente no rito de cura, aí já é diferente, mas em rito normal, as minhas entidades sempre trabalharam com descarrego, né? Eu sou filho de Xangô, todas as minhas entidades são de Xangô, então o grande trabalho delas sempre foi descarrego, quebra de demanda, né? Quebra de magia negra, sempre foi esse trabalho. Quando vem alguém com um problema de doença, ele é encaminhado pela minha entidade para uma entidade que trabalhe com isso. E isso não é prova de fraqueza, né? Isso é prova, meus irmãos, de saber atuar naquilo que é respectivo da entidade. Eu sei que às vezes você tem afinidade com algum médium, né? Ou então com uma das entidades, mas é importante nós ressaltarmos que cada entidade tem o seu trabalho, não adianta nada, né? O Pai Emídio, que é meu pai carnal, ele sempre comenta isso, né? Ele trabalha com o seu Tata Caveira, né? Que é um Exu ligado à cura, né? Ligado ao Baloé. As pessoas às vezes vão com o seu Tata e pedem para arrumar emprego. Aí o seu Tata fala, olha, eu não trabalho nesse campo, né? Vai lá falar com outra entidade, né? Aí às vezes encaminha para algum Exu de Ogum, para o seu Tranca-Ruas ou outras entidades. Isso é muito importante acontecer, né? Não se sinta menosprezado por você estar passando um consulente para um irmão de assistente, para um irmão de corrente. Se aquele irmão de corrente seu trabalha especificamente com aquele trabalho, não tem o porquê você não passar. Seria mais ou menos assim, vocês pensem que você está levando uma bicicleta para consertar. Aí você tem lá um marceneiro e você tem um mecânico de bicicletas. Aí você, por ser marceneiro e por achar que você não pode passar para o mecânico, porque o mecânico vai te desmerecer, você acaba fazendo uma gambiarra. É mais ou menos isso que acontece, tá? É um exemplo um pouco chulo, mas é mais ou menos o que acontece. A entidade acaba atuando num ponto que ela não tem total acesso, é lógico. Todas as entidades têm conhecimento de todas as causas. Todas as entidades têm poder de todas as coisas, tá? Porém, cada entidade tem seu trabalho específico. Então, o certo é nós deixarmos cada trabalho específico para a entidade específica. Sim, né? Mas acontece, às vezes, não pela entidade, né? Porque a entidade ela não tem muito isso, mas mais pela vaidade do médium, né? O médium, é lógico, é ótimo, eu estava até conversando com o médium da nossa casa ontem e hoje, né? Que é ótimo ouvir, né, dos outros. Nossa, muito obrigada, a sua entidade me ajudou nisso, a sua entidade me deu um passo e eu estou me sentindo melhor. Para quem é médium, é ótimo ouvir isso, né? Porque a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está trabalhando, está nos entregando, né, corretamente para as entidades, com amor, né? Porque a entidade ela só atua se a gente está bem também com o nosso espírito, né? Não adianta a gente ir para uma gira super mal-humorado, xingando todo mundo e achar que a gente vai ter o mesmo, né? Vamos ter o mesmo funcionamento, vamos dizer assim, do que um dia que a gente está 100%, né? Então, é importante também ressaltar isso. Quando vai numa gira, né? O dia, igual a nossa casa, de segunda-feira, então segunda-feira eu vou preparar um dia que eu não vou brigar com ninguém, não vou falar mal de ninguém, não vou me estressar, né? É difícil num dia a dia, ainda mais no serviço, essas coisas, né? Mas tentar, né, se livrar de qualquer pensamento. Chegou no terreiro, é o que a gente sempre fala.
os problemas ficam para fora, né? Entrou, pisou no terreiro, esquece dos problemas e se entregue para a entidade poder trabalhar da forma que ela tem que trabalhar, ajudar quem precisa, né? E a gente precisa estar 100% naquele dia. Eu sempre chamo isso de o exercício da fé, né? Você tem que se exercitar mediunicamente, né? Você, quando vai para a gira, meu irmão, se prepare para essa gira. Primeiro passo, confie em você mesmo, tá? Confie que você pode ser um médium, tá? Confie que você vai ser um grande médium, confie que você tem condição, tá? Isso é o principal, né? Eu vejo muitos médiuns na minha caminhada que às vezes acreditam, tá, os seus problemas em outros médiuns, e aquele outro médium não tem o mesmo potencial mediúnico que ele mesmo, mas ele realmente ainda não acredita nele mesmo, tá? É aquela velha história que eu já ouvi vários e vários médiuns: nossa, a minha entidade arruma emprego para um, arruma emprego para outro, arruma emprego para outro, mas eu que sou bom, ela nunca arrumou emprego. Talvez não, né? Com certeza aquelas pessoas da assistência confiam e acreditam mais na sua entidade do que você mesmo. Por isso que a sua entidade não consegue atuar em você. Essa história que santo de casa não faz milagre é balela, tá? O santo de casa faz milagre, sim. Eu acho engraçado, né? Às vezes eu vejo alguns médiuns, né? Não só na nossa casa, em outros lugares também, que param e querem tomar consulta com a outra entidade. Isso eu não vejo mal, né? Às vezes a gente precisa ouvir um pouco do outro lado, né? Mas às vezes tem tanto médico que fica com a entidade lá 4, 3, 2 horas incorporado e às vezes nem conversar com a sua própria entidade conversa, não tem essa afinidade, né? Você vai perguntar, às vezes tem mais afinidade com a entidade do outro do que sua própria entidade. Sim. Eu acho que antes, né, da gente pensar, né, em ter intimidade com uma outra, né, sempre fala lá muito, as entidades do Congado da nossa casa falam: antes de acreditar e confiar nos outros, né, acredite na sua própria entidade, acredite na sua própria mediunidade. O que adianta você estar lá se você não acredita? E não só isso na mediunidade, né, na vida. Eu ouvi ontem, numa consulta, né, eu achei até de um grande aprendizado que a dona Jurema falou: o que adianta você querer que os outros te amam se você não se ama a si mesmo, né? Então, primeiramente, a gente tem que se amar. Aí depois, sim, a gente começar a olhar o próximo, né? Os médiuns, eles se preocupam muito em olhar o próximo, o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que a entidade está arriscando. Não, se preocupe com o seu. E com certeza você vai andar, vai caminhar, vai evoluir mais do que, né, ficar olhando e se preocupando com o que as outras pessoas pensam ou estão falando de você. Sim, com certeza. O que acontece muito é que o médium se pauta, né? Parece que eu estou falando um pouco do que ontem o Pai Itaguruçu no final da gira estava falando, né? O médium às vezes se pauta muito no outro, né? Ele olha para o lado, ele vê aquele médium trabalhando daquela forma e ele acha que ele tem que trabalhar daquela forma, né? E ele se pauta naquele médium em vários aspectos, tanto os positivos como os negativos. E ninguém é igual a ninguém, né, meu irmão? Então, siga o seu caminho, tá? Parafraseando aí o que o Pai Itaguruçu falou ontem, na segunda-feira na nossa casa, siga o exemplo daqueles 3 macaquinhos da sabedoria do hinduísmo, né? Eu nada vejo, eu nada falo e eu nada escuto, tá? Siga somente o seu caminho, não olhe o seu irmão do lado que ele está fazendo, não ouça o que o seu irmão do lado quer te contar, tá? Não fale pro seu irmão do lado. O grande problema do terreiro, né, é realmente isso: você olha demais o que os outros fazem, você ouve demais o que seus irmãos têm para te dizer, e na maioria dos casos é sempre um diz-que-disse, uma fofoquinha. A gente sabe, quem é um bandista vive isso, tá? Um dia eu posso até daqui a pouco falar o porquê que a minha teoria, porque que isso existe, tanta fofoca em templos de Umbanda, tá? Ou então ouve demais o que não tem que ouvir, ou então começa a falar também uma coisa que você às vezes nem tem conhecimento, né? Nós temos aí muitos médiuns, por exemplo, que começou ontem e hoje já está começando a querer julgar aquele, aponta o dedo para esse, aponta o dedo para aquele, nem conhece às vezes uma história, né, de mediunidade e já quer começar a julgar. É mais ou menos assim: a gente tem uma pessoa que começou hoje na faculdade de Direito querendo julgar um desembargador, um juiz. Isso não pode acontecer. Sim, mas isso é o erro, né? Eu não acho que é só o erro da Umbanda, é o erro do ser humano em si, né? Sempre olhar o outro para aí sim, né, tentar enxergar os seus próprios méritos,
do próprio jeito, né? Às vezes a gente sempre coloca o outro. Ai, porque fulano fez aquilo, então eu vou tentar fazer aquilo. Não, por que a gente não faz o que a gente tem vontade, né? É o que acontece no terreiro de Umbanda. Eu não acho mal, eu tenho amizade realmente com algumas pessoas dentro do terreiro. Tem pessoas que converso mesmo, são meus amigos que eu falo que são irmãos, né? Que são aqueles que ouvem tudo que eu tenho que ouvir. Mas dentro do terreiro, lá morreu, né? Lá no terreiro você não é amigo dele, né? Ser irmão de santo, você tem que respeitar aquele, né? Independente de ser amigo, se você é amigo, namorado, mãe, pai, tio, né? Não existe isso. Por quê? Tem muita gente, meus irmãos, que tá ouvindo a gente, que só descobre que eu e a mãe Priscila somos noivos, né? Somos namorados, depois que realmente entra na nossa auréola e acaba descobrindo. Sim, né? Porque não tem, lá nós somos, né? E nem vê minha entidade trabalhando com a dele, porque nossas entidades trabalham totalmente diferentes, de outra linha. Então, isso que também tem que quebrar um pouco o elo, né? Não é porque você namora com aquele, que é casado com aquele, que a sua entidade vai trabalhar somente com aquela pessoa. Não, né? A entidade, ela vai trabalhar com quem ela tem que trabalhar, ela vai, né? Às vezes tem muito daquilo, eu não gosto de fulano e não quero que minha entidade trabalhe com aquele fulano. Não, às vezes aquela pessoa é onde a entidade mais trabalha, né? Que trabalha no campo e vai chamar para os trabalhos e tudo isso, né? Então tem que quebrar um pouco isso, né? Às vezes as pessoas trazem muito de fora para dentro do terreiro, e isso não pode acontecer, não só dentro do terreiro, acredito que na igreja, em todo lugar, né? Até num trabalho, numa empresa acontece isso. Tem uma pergunta aqui, né? Que até entra um pouco desse assunto, é uma pergunta do Manuel, né? Que é um médium da nossa casa, não é bem uma pergunta, né? Ele queria que o senhor, Pai Léo, desse alguns exemplos de como exercitar a intuição, como aprender a diferenciar o que é desejo da entidade e o que é criado pelo médium. Bom, primeiro, nós vamos ter vários aspectos que nós podemos forçar, tá, a nossa intuição. Cada faculdade mediúnica, ela vai trabalhar num chakra nosso, tá? E a intuição, ela trabalha principalmente no nosso terceiro olho, tá? No chakra que fica no meio da testa. Uma coisa que você pode fazer, o grande segredo para uma boa intuição é o bom equilíbrio mental, tá? O seu subconsciente, o seu inconsciente, o seu consciente bem concentrados, tá? Bem trabalhados. Não existe intuição em pessoa que não está com a sua faculdade mental 100%. Por quê? Porque a intuição, ela é muito fácil de ser mascarada, ela é muito fácil de ser distorcida. Então é preciso que a pessoa esteja 100%, tá, mentalmente, para que ela tenha uma boa intuição. Existem algumas ferramentas, existem algumas práticas. Uma das práticas que eu costumo passar é o uso da cromoterapia. O uso da cromoterapia, ele vai te ajudar e muito a você despertar esse chakra e logo despertar essa intuição. Algumas pessoas falam assim: pai, mas que cor eu desperto? Antes de nós pensarmos, o amarelo é a cor que te fortifica, o azul te acalma, antes de a gente pensar isso, nós temos que pensar em harmonização. Por exemplo, o laranja, ele é uma ótima cor profissional, tá? Eu tenho um conhecimento de cromoterapia, tá, pessoal, um pouco limitado, não tenho um conhecimento tão grande, mas consigo falar um pouco. O laranja é uma cor extremamente profissional. Para o seu campo de trabalho, ele é ótimo, porque ele abre a sua criatividade, tá? Ele expande o teu pensamento crítico, ele é maravilhoso, o laranja. Só que se eu fizer isso no meu escritório, pessoal, eu não consigo trabalhar. Eu tenho aversão à cor laranja, eu pessoalmente, tá? O Pai Léo tem aversão à laranja, eu não gosto da cor laranja, tá? Não é uma cor que me faça bem. Todo lugar que é laranja eu procuro sair rapidamente. Eu, por exemplo, já fui em restaurantes onde as paredes eram laranjas, eu levantei e fui embora, porque o laranja me desperta coisas que eu não gosto. Então o que nós temos que entender é assim: não adianta nada nós termos um conhecimento de cor e essa cor nos desarmonizar. Então eu prefiro que você, Manuel, ou qualquer outro médico que esteja ouvindo a gente, procure uma cor que te harmonize, procure uma cor que te faça bem, tá? O exercício da intuição é esse: pega essa cor, né? Fecha os seus olhos, mentaliza. Você pode acender uma vela ou não precisa, tá? O grande segredo para mentalização, para concentração, é ficar no vazio, é ficar no nada, né? E não tem só as cores, né?
Também pode usar, eu quero hoje seguir uma intuição, vamos dizer assim, do caboclo, né? Eu tô falando mais do caboclo porque ontem a gente teve gira de caboclo e eu acho que a energia continuou. Mas vamos firmar, eu quero ter uma intuição de alguma coisa que minha entidade vai passar. Então, vou firmar em caboclo, vou entrar no meu quarto, que é algum lugar onde eu tenho mais privacidade, vou apagar a luz, vou pôr uma luz, né, que me acalme, alguma cor que me acalme, vou colocar uma música que me deixe tranquilo e vou, né, entrar naquela energia. Fechar os olhos, né, e não deixar nada atrapalhar, não pensar na conta que tem que pagar amanhã, não pensar com o que tem que fazer amanhã, nada disso, né? Deixar entrar naquela energia. Muitos me perguntam, né, no início do desenvolvimento, isso que ele falou. Como que eu vou saber se é coisa da minha cabeça, né? Ou é coisa realmente que a entidade fala? Não duvide, né? Faça o que a entidade está pedindo. Às vezes pode ser uma coisa que seja assim, totalmente, né, sem noção nenhuma do que eles pediram, mas chega, né, pro pai de santo, né, da tua casa, pergunte, olha, minha entidade falou isso, minha entidade vibrou um nome assim. Às vezes os médiuns têm muito medo, né, de perguntar as coisas. Hoje uma médium da nossa casa veio me perguntar algumas coisas e falou, nossa, é tanta coisa para aprender que às vezes eu fico até meio assim com vergonha de perguntar. Eu falei, não, pergunta, né? Porque às vezes pode ser uma pergunta que ela faça que eu não sei, que é normal, né? Nenhum pai, nenhuma mãe de santo sabe tudo. A minha mãe de santo sempre falava, a gente aprende a cada dia, né? Então a gente sempre está aprendendo. Então pode ser que a gente aprenda junto, né? Aquilo lá, ou pode ser que eu ensine e depois ela venha com uma outra informação que vai me ensinar mais ainda daquele assunto. Então a intuição, ela vem como, né? Na tranquilidade. E o melhor lugar que a intuição vem, né, com certeza para quem está no início, que ainda tem essa dificuldade, né, de entrar na sintonia da entidade, saber qual é a entidade que está falando, que também tem isso, né? Qual será a entidade que está falando comigo? Qual será a entidade que está, né? Isso com o tempo você vai ganhando, né, o jeito de saber se é o preto velho, se é o caboclo, se é o herê, tudo isso. É no terreiro, né? Então aqueles que podem chegar um pouco mais cedo, chegam no terreiro, sentam na auréola, né? Entram em contato, fecham os olhos, não importa quem chegou, quem tá indo embora, né? Quem vai te cumprimentar, não. Fecha os olhos, que com certeza quem tá dentro do terreiro vai respeitar aquele momento, né? Não vai chegar e vai falar, oi, e aí, tudo bem? Não. Vai respeitar, né? Você já vai estar dentro da energia dali, dentro da energia daquele trabalho que tá acontecendo. Então vibre e fale, minha entidade, meu caboclo, você não sabe o nome, meu caboclo, me mostre que é o Senhor, né? Não me mostrar em fisionomia, não, mas me mostre na tua energia. Nós fizemos até um trabalho, né, que o Pai Faísca ele fez com até a energia dos caboclos, né, que a gente não poderia incorporar através dos toques, né, dos pontos do caboclo, de pontos das massas. Os médios tinham que entrar naquela energia, naquela sintonia. Então é mais ou menos isso, né? É você entrar naquela energia, entrar naquela sintonia que a entidade está trazendo, que aí com certeza você vai abrir o seu campo de intuição. E cada um tem o seu jeito, né, de estar na sintonia. Eu, por exemplo, eu sou um médium de psicofonia, né? Psicofonia e de clareaudiência. Então, o que isso quer dizer? Clareaudiência quer dizer que eu ouço os espíritos, né? Eu tenho vidência, eu vejo também, mas a minha clareaudiência é muito mais presente. Eu ouço muito mais os espíritos e eu também consigo me comunicar, né? Eles falarem por mim, tá? Por isso que às vezes eu começo a desembestar, falar assim, às vezes eu nem lembro o que eu falei. Então, pessoal, o que acontece? Eu, como tenho clareaudiência, eu tenho um ouvido muito apurado para algumas coisas. Então, uma forma que eu tenho de me equilibrar é ouvir músicas. Então, o que eu faço normalmente? Eu trabalho no escritório e eu tenho a possibilidade de botar o fone de ouvido. Então, eu, por exemplo, vejo que é uma gira. Igual quarta-feira passada foi gira de boiadeira. Eu fui e peguei uma playlist onde eu achava, e isso não precisa, pessoal, o Pai de Santo passar, tá? Isso é entre você e a entidade. Eu sempre me conectei ao meu boiadeiro ouvindo uma música, por exemplo, do Almir Sater. Eu fui e coloquei um playlist do Almir Sater e fiquei ouvindo o dia inteiro. Não quer dizer que realmente meu boiadeiro ouvia essa música quando era vivo, que não tem nada a ver com o Almir Sater, ainda está vivo. Esqueçam os paradigmas, é você com a entidade. Você para ele, não ele para você. Então pode ser qualquer tipo de música, isso também ajuda bastante, pelo menos a minha ajuda muito. Igual quarta-feira agora a gente tem firmação de marinheiro. Eu vou com certeza amanhã botar o meu fone, o playlist inteiro ali de pontos de Iemanjá.
tá? Músicas do Dorival Caymmi também me remetem ao meu marinheiro. Então eu vou ouvir isso o dia inteiro. Vai trabalhar o seu psique para você chegar no templo e melhorar. Quem não consegue fazer isso, faça em casa, faça esse exercício, né? Busque coisas que te conectem àquele mundo da entidade. Sim. Isso, só quem pode falar é você, não espera o seu pai de santo falar. Às vezes não pode, né, Pai Léo? E, por exemplo, a pessoa tem a correria, não pode ouvir uma música, alguma coisa. Acorde já falando isso, né? Que a minha entidade esteja comigo, que a minha entidade, né, mostre para mim alguma energia, alguma coisa. Então, um exercício, né, da intuição, não da intuição, né, mas da fé. Porque a gente não está sozinho. Né? Sim, nós não estamos sozinhos, né? Sempre tem uma entidade com a gente, nós sempre estamos acompanhados. Então a gente tem que ter, né? No meu caso, eu tenho o que eu sei é sempre a avó Ana ou a Clarinha que ficam comigo. Então eu sei quando tá a avó Ana, quando tá a Clarinha, quando às vezes vem alguma outra entidade falar alguma coisa, me passar alguma coisa, isso é normal. Somente nos nomes, né, das entidades, as pessoas têm muito problema nisso, né? Ai, não sei o nome, sei o que lá. Vibre, né? Não fique vou pelo achismo, não. Vai na intuição mesmo, pergunte, né? Com certeza a entidade, se ela tiver autorização, ela vai vibrar naquilo. Eu tenho uma pergunta sobre a intuição, né? A nossa médium também, Paula Figueiredo, ela perguntou: a intuição acontece em todos os médios, inclusive com aqueles que não incorporam? Mas essa intuição tem o mesmo valor e o mesmo grau dos que incorporam? Tem, porque a intuição, pessoal, ela não vai depender de você incorporar ou não incorporar, ela vai depender do seu grau mediúnico, tá? De como você exerce ela. É importante nós falarmos que intuição é a faculdade mediúnica de maior contato entre nós, os seres humanos. Por quê? Nós, seres humanos, entre os seres espirituais. Por quê? Porque a intuição é nada mais do que você se conectar com o espírito. Tá? Quando ele vai te intuir, quer dizer que ele está agindo sobre você. Então a intuição, ela é a porta para as outras mediunidades. Começa na intuição o seu contato com a entidade, e esse contato vai te levar a uma psicografia, a uma psicofonia, a uma clarividência, a uma clareaudiência, a uma mediunidade olfativa, a uma mediunidade de incorporação, a uma mediunidade de desdobramento espiritual. Mas o grande start é a intuição. A intuição nada mais é do que você se ligar à entidade. Opa, me liguei. Aí sim, agora a entidade vai agir comigo. A intuição é como se fosse a nossa ligação para aquele lado. Aí quando chegar lá, a volta é a faculdade mediúnica, como a clarividência, a clareaudiência. Tá? A intuição é uma conexão que nós fazemos com eles. E aí sim, eles vão passando para nós. Aquela vozinha que a gente ouve, né, dentro da nossa cabeça, na verdade não é intuição. Já é a clareaudiência, tá? Já é quando o espírito está falando. Tem que lembrar, não é porque você não é médio de incorporação que você não tem entidade, né? Todo mundo tem entidade, todos têm um caboclo, todos têm um preto velho, todos têm um Exu, todos têm um baiano. Todas as pessoas, então, até o Edir Macedo tem, tá? Então é importante lembrar isso, né? Porque às vezes tem Cambone, ou alguém que fica na secretaria, ou Gans, né? Que às vezes falam, eu não incorporo, então eu não tenho entidade. Não. Vocês têm que fazer esse tipo de trabalho, tem que firmar, tem que fazer oferenda, tem que acender vela, tem que chegar no terreiro e fazer a mesma coisa que um médium de incorporação faz, né? Sentar, ficar ali na sua vibração, né? Sem conversar com ninguém durante um tempo, entrar na tua energia. Por quê? Vocês acabam trabalhando às vezes muito mais do que um médium que está incorporado, né? Vocês estão doando muito mais energia, né? Com certeza é muito mais difícil doar energia quando não está incorporado do que incorporado. Nós estamos incorporados, né? A entidade usa a nossa energia, usa a energia dela também, então acaba ficando, né, naquele contraponto. Agora, quem não está incorporado, às vezes sai mais cansado do que aquele que incorporou. Porque doou, às vezes, mais energia, né? Mais plasma para as entidades trabalhar. Lembrando que somos o elo da mesma corrente, né? Dependendo se você incorpora ou não, todos ali, né? Mesmo que seja uma criança que tem 10, 8, 5 anos, se ela está dentro da corrente, ela faz parte daquele elo daquela corrente. Sim, e existem coisas, por exemplo, né? Você pode na sua casa montar um altarzinho, montar um congazinho, tá? Isso também vai te ajudar, porque você vai ter um ponto na sua casa específico para você exercitar a sua fé,
isso às vezes ajuda mais. Nós temos 2 perguntas sobre isso, né? Uma é da Jennifer, né? Que ela pergunta se ela pode ter um congá dentro do quarto, firmar minhas velas, fazer minhas reflexões, tudo dentro do ambiente onde eu durmo. Essas reflexões, meditações, velas firmadas podem ser feitas dentro do quarto. Haja vista que é um ambiente pessoal, um ambiente onde relaxamos, ou tem algum problema? Tá? Essa é a pergunta, né? E tem uma pergunta também que liga um pouco a essa, da Luciana, né? Se é bom que o nosso congá fique exposto aos olhos das visitas, ou é melhor em um lugar mais recolhido? Então, vamos lá. Vamos primeiro na primeira parte. A Jennifer, ela já até responde na sequência, né? Haja vista que é um local pessoal. O nosso congá da nossa casa, ele é um altar pessoal. Então, o quarto é um dos melhores lugares para você ter o seu congá, tá? É importante nós falarmos que, mas o que eu for reflexionar, o que eu for plasmar, o que eu for pensar, isso acompanha a sua aura, não acompanha só o seu ambiente. Então não adianta nada nós plasmarmos coisas ruins fora de casa, e isso nós vamos trazer para dentro de casa dentro da nossa aura. Do mesmo jeito pode ser o contrário, eu vou plasmar coisas boas e eu vou para a rua com coisas boas plasmadas na minha aura. Independente se você tem um congá firmado na sua casa ou não, né? Sim. O que você plasma, ele tá ali. Então, o que eu vejo, só cortando um pouquinho, o que eu vejo muito das pessoas falando, né? Não se acende vela em casa, não pode acender vela. Não, o importante é aquilo, até foi falado em algum outro programa que eu ouvi sobre o que fala, né? Não pode acender vela para Exu dentro de casa, né? O que importa é o que você plasma, né? Independente, você pode acender uma vela para um caboclo, para o seu anjo da guarda, plasmando uma coisa ruim. Então, dá na mesma para mim. É aquilo que eu falei, o quarto é um ótimo lugar, tá? Porque é um lugar onde você realmente costuma ficar. Você normalmente fica pouco no quarto, né? A gente não fica muito tempo no quarto. Mas o pouco tempo que a gente fica num lugar relaxado. Então ali realmente vai ajudar. O meu congá fica no meu quarto. Aí a gente vai para um outro lado. Eu tinha um médium, não na minha casa, na casa que eu trabalhei, que tinha um congá no quarto. E ele tinha um problema muito sério, porque ele e a esposa tinham um congá. E eles não conseguiam se relacionar porque o congá ficava dentro do quarto. É simples, pessoal. Se você tiver esse problema, bota uma cortininha, tá? Bota uma cortininha lá, não vai ocasionar problema nenhum, mas o quarto ainda é o melhor lugar para você ter o seu congá. Ou se você também tiver um espaço dentro da sua casa, né? Um espaço que é um pouco mais isolado, algum espaço que você consiga meditar, né? Tem pessoas que às vezes tem algum quarto separado, alguma sala, um ambiente, né? Que fica separado, faça, né? Seu espaço ali de meditação, seu espaço, que às vezes é o que acontece, divide o quarto com alguém, né? Ou às vezes não gosta mesmo, às vezes, de ter alguma vela acesa, ou de ter muita coisa dentro do quarto, não tem problema fazer em outro lugar. Não, o congá, é importante dizer que não é várias imagens, várias firmações, não. Basta uma vela bem acendida, né? Que o congá, ele já está bem firmado. E respondendo à questão da nossa irmã Luciana, se o congá deve ficar à vista das visitas ou não. O congá, pessoal, é uma ferramenta de conexão entre você e o espiritual. O congá não tem trabalho de afastar nenhuma energia, tá? Ao contrário, o congá não afasta energia. O congá emana energia positiva. Você não tem um congá para afastar energia negativa. Você tem um congá para emanar energia positiva. O que afasta energia negativa é tronqueira, tá? Tronqueira aí depois a gente pode falar, explicar o que é, se pode fazer, se não pode fazer. Mas tronqueira é difícil fazer, só médium velho vai saber fazer. E outra, tronqueira só se faz em casa se o pai de santo permitir e autorizar, tá? Porque tronqueira, do mesmo jeito que afasta, atrai também, tá? Energia negativa. Então vamos lá. Congá, ele emana energia positiva. A questão de você colocar ele à vista ou não de visitas é uma questão pessoal sua de saber lidar com aquilo. Se você acha que as suas visitas, que as pessoas que frequentam a sua casa vão lidar muito bem com aquilo, muito bem. Se você acha que não, eu imagino, você monta o congá tudo bonitinho, aí sua família inteira é católica, evangélica ou de outra religião ou não aceita. Todo mundo que vai na sua casa vai falar assim: nossa, Luciana, você tá nessa religião, aí você vai ter que fazer toda uma explicação, você vai se exaltar. Aquele congá, em vez de estar emanando coisa boa, ele está te trazendo dor de cabeça. Então deixa ele escondidinho, tá? Isso vai
referente ao que você quiser, tá? Vai referente à pessoa, mas espiritualmente, esotericamente, não existe diferença entre a pessoa ver ou ela não ver o congado. Sim. Vai continuar nesse assunto, Léo? Ou pode mudar de assunto? Podemos mudar de assunto. Eu tenho uma pergunta aqui, é do Beni Figueiredo, tá? O que é um obsessor? Ele pode obsediar qualquer pessoa? Bom, o obsessor é o espírito que tem vários nomes, tá? Trevoso, Draco, Rabo de Encruza, Barravento, Egum, tá? E dentro da Umbanda, tá, pessoal? Me perdoe aí o pessoal do Candomblé, tá? Egum na Umbanda só é obsessor. Egum no Candomblé tem uma outra coisa totalmente diferente, tá? Eu particularmente não gosto dessa denominação. Mas o espírito obsessor, ele é o espírito que suga a energia das pessoas. É o espírito que precisa de plasma para poder ficar ativo, né? Ficar animado, entre aspas. O que acontece é o seguinte: os espíritos de luz, eles têm o seu plasma, ele tem a sua energia conservada porque os espíritos de luz têm a reserva da luz para poder se alimentar de plasma. Os espíritos negativos não. Então os espíritos negativos precisam nos obsediar. Obsessão vem da palavra obsediar, vem da palavra utilizar aquilo que você tem, tá? Então o obsessor, ele nada mais é do que um vampiro, tá? Um sanguessuga aí de plasma. É isso que é o grande trabalho dos obsessores. Tem mais perguntas? Não, ele perguntou se ele pode obsediar qualquer pessoa. Se o obsessor pode obsediar. Um obsessor pode sim obsediar qualquer pessoa, tá? O que demanda uma obsessão não é o obsessor, e sim a pessoa que está sendo obsediada. Se a pessoa que estiver sendo obsediada, ela der abertura para que isso aconteça, como é que ela vai dar essa abertura? Ela vai baixar sua vibração, tá? O seu tônus espiritual. Se ela baixou a vibração, ela vai atrair espíritos de baixa luz. Então pode ser qualquer pessoa, tá? Desde um morador de rua até o Barack Obama, tá? Desde o Papa Francisco até o cara que é ateu, tá? Todos são passíveis aí de serem obsediados. Mãe Priscila? Oi. Tem mais perguntas? Eu tô vendo aqui, eu tô procurando se tem mais perguntas, mas por enquanto ainda não. Então, enquanto a Mãe Priscila vai procurando, quando nós falamos em obsessores, né, nós temos alguns tipos de obsessores, tá? Nós temos o sofredor, tá? O sofredor é aquele espírito que ele está vagando, tá? Ele não tem nenhuma ligação de energia negativa com a pessoa que ele está perto. Ele é um sofredor, a maioria das vezes nem sabe que desencarnou. Ele está ali porque ele está sofrendo. Ele está e às vezes ele suga e às vezes ele suga a energia, às vezes sem perceber, né? Ele nem tá ali porque ele quer, né? Às vezes ele nem saiba, né, que ele é um espírito. Então, e muitos umbandistas, né? Não sei se todos, nunca vi, né? No nosso terreiro nós trabalhamos com o sofredor em si, no nosso ritual de cura, né? Mas é importante isso também, por mais que a casa, o seu terreiro não trabalhe, estudar um pouco, né? Que é um espírito obsessor, do que é um espírito sofredor, né? O sofredor também, ele precisa às vezes muito mais do que uma oração, né? Às vezes muito mais do que um obsessor. E às vezes fica um pouco esquecido, né? Dentro da Umbanda, né? A gente vê muito o trabalho do sofredor em si no kardecismo, né? Onde eles trabalham na mesa, que eles vão ajudando aqueles espíritos. Então era importante, né? Estudar, né? Trabalhar com esse tipo de energia, porque a gente encaminha. Existem entidades, né, que encaminham esse espírito, que encaminham essas energias, né? Então precisa trabalhar com elas também. O sofredor, né, ele não é doutrinado, tá? Ele é encaminhado para a luz. Essa que é a grande diferença. E aí nós vamos ter os trevosos, né? Os rabos de encruza mesmo, os dracos, como eles são conhecidos. Esses espíritos são espíritos de baixa luz,
tá? São os mais perigosos, são aqueles que querem utilizar do plasma dos seres humanos acima de tudo. Então, é aquele espírito que ele pode até mesmo induzir um suicídio, induzir qualquer tipo de problema, qualquer tipo de violência aos seres humanos, tá? Esse espírito, ele está ligado a você por um elo afetivo, tá? Esse elo afetivo não quer dizer que é um elo kármico familiar, não. Por exemplo, o João teve ódio do José. Esse ódio alimentado atrai um espírito trevoso. Esse espírito trevoso vai se alimentar do ódio do José e do João. Talvez esse espírito vai induir o José e o João para se odiarem mais ainda, para que ele se alimente, tá? Então o grande segredo para você se livrar de um obsessor, de um trevoso, de um Draco, é esse. É você lutar contra esse sentimento que você emana. Quando você deixa de emanar, você que é o João ou o José, deixam de emanar o ódio e começam a emanar o amor, os obsessores deixam de ter alimento, tá? Sim, não só obsessor, né? Na vida em si, né? Emanem coisas boas, né? As minhas entidades falam muito isso, às vezes, né? Pessoas que chegam e falam, fulano fez o trabalho pra mim, fulano quis estragar minha vida, né? Então as entidades, elas falam assim, antes de você pensar se aquele fez alguma coisa pra você, né? Emane o bem pra aquela pessoa, independente se você às vezes não tem, né, uma afinidade ou não gosta daquela pessoa, emane amor, emane paz, né? Emane alegria, que isso vai voltar pra você em dobro, né? A gente tem que sempre lembrar da lei do retorno, né? O que a gente fala, né? O que a gente prega, né? Ela sempre vai voltar pra gente em dobro. Então, sempre emanem coisas boas, que com certeza, né, a vida de vocês vão pra frente, não vai ter obsessor, não vai ter nada que atrapalhe. E o terceiro tipo, né, de espírito obsessor é o zombeteiro, tá? O que é o zombeteiro? O zombeteiro, ele também às vezes é chamado de poltergeister, né? Para aqueles que lembram daquele filme lá do poltergeister. É o espírito que ele precisa de plasma também, tá? Ele suga plasma. Só que ele não precisa de sentimentos negros. Ele precisa somente de plasma. Então ele é aquele que vai utilizando de pouquinho em pouquinho aquele plasma. Normalmente esses espíritos não são espíritos raivosos, são espíritos engenhosos, são espíritos espertos, tá? Esses espíritos, eles ficam normalmente em ambientes, na casa, eles não acompanham os seres vivos, né? As pessoas quando vão à rua. Eles ficam somente dentro daquela casa, utilizando ali de pouquinho em pouquinho, às vezes imperceptível durante anos, tá? Eles vão utilizando da energia. O que demarca, né? O que diferencia muito o zombeteiro? O zombeteiro é aquele espírito que gosta de agir com o ser humano. É aquele espírito que gosta de pregar peças, tá? Então é aquele espírito que bate a janela, é aquele espírito que bate a porta, aquele espírito que você ouve arrastar corrente, às vezes você ouve o seu nome, aquele espírito que bagunça a sua casa, tá? Porque é aquele espírito que faz fenômenos, tá, materiais, né? Não é uma nem duas vezes a gente ouve falar, aquela casa pega fogo do nada. São os zombeteiros que atuam nesses casos, tá? Tem uma pergunta aqui também da Jennifer, né? Eu posso estar sendo obsediada e nunca descobrir? Toda obsediação se manifesta? Olha, você pode realmente ser obsediada e não descobrir a sua vida inteira, tá? Por quê? Porque existem obsessores, aí vai ser espírito por espírito, mas existem obsessores que são capiciosos, que é aquele que ele obsedia de pouquinho em pouquinho, ele vai ganhando terreno de pouco em pouco. Então é aquela pessoa que ela vira, ela a vida inteira teve depressão, a vida inteira ela foi pessimista, vira aquele círculo vicioso. E às vezes aquela pessoa não vai conseguir se livrar desse obsessor. Por quê? Porque ela já está acostumada na vibração dele. São como se fossem almas gêmeas. Então um está obsediando o outro já. Existem seres humanos que obsediam os obsessores. Eles gostam daquela energia. Aquela energia negativa, aquela energia, aquela vibração baixa faz bem para eles. Então fica aquele círculo vicioso, um obsediando o outro. E isso pode acontecer realmente por toda a vida. Tem uma outra pergunta também, né, nesse assunto, né? Do Manuel. Como um novo médium pode diferenciar um obsessor de uma entidade? O obsessor pode se camuflar para um médium? Para um médium, ele pode até se camuflar, tá? Mas ele não vai se camuflar para um médium tarimbado. Um médium que tenha conhecimento, um médium que tenha tarimba, que tenha experiência, ele sabe sim reconhecer um obsessor, tá?
Lógico, não vamos tratar todos os casos assim, tá? Existem as suas exceções, mas uma das marcas do obsessor, por exemplo, é ele não encarar você, nenhuma entidade e nenhuma outra pessoa no olho. Por quê? Por causa que o obsessor, ele é arredio. Então, por medo, tá? Por se sentir inferiorizado, ele não encara a pessoa, tá? Cara a cara. Isso, lógico, existem entidades que não fazem isso, tá, pessoal? Não vão sair achando, a minha entidade também não faz isso, então ele é obsessor. Não tem nada a ver, tá? Mas é uma forma de reconhecer. Agora, uma entidade de luz reconhece um obsessor de longe, tá? Por quê? Porque o obsessor, por mais que ele tente se plasmar, se modificar fluidificamente, ele não consegue se modificar energeticamente. Então, por exemplo, o obsessor, ele vai poder se plasmar como um negro de calça branca, de camisa branca, com pescoço, com uma cruz no pescoço, um chapéu de palha. É uma personificação, é uma fluidificação de um preto velho. Só que a energia dele, que ele vai plasmar, a energia vibracional dele é uma energia baixa. Não vai adiantar ele se plasmar somente. A energia ele não consegue mudar. Então a entidade que tem essa percepção pega e sabe que é um espírito obsessor. Sim. Tem uma outra pergunta, né? Não tem a ver com esse assunto. É uma pergunta da Flávia. Pode ou não pode receber entidades em casa? Já ouvi falar que não é bom. Queria saber se isso pode trazer algo que possa prejudicar. Pode prejudicar e muito, tá, Flávia? A gente conversou isso no nosso primeiro programa, né? Foi a época que o Vanderlei estava com a gente. Pessoal, trabalhar em casa é furada, tá? Porque terreiro tem firmeza, terreiro tem o chão, tem os seus assentamentos que protegem os médiums de manifestações negativas. A sua casa não tem isso, tá? A sua casa não tem vibração, não tem estrutura para receber os espíritos. Quando o espírito baixa, ele abre uma série de portais. Esses portais tanto pode passar por ele espíritos bons como ruins. Por isso que precisa de uma casa com seus assentamentos, com as suas firmezas, para que isso não ocorra. Sim, e num terreiro, né, acontece isso, né? Às vezes você tá com o seu portal aberto, né? Quem trabalha na tronqueira, nas ponteiras, né, de um terreiro, sabe disso, né? O portal, ele tá aberto, então tá vindo tudo que é energia. Você vê, sente, como eu sou tronqueira, então eu sinto muito isso. Tem gira que você sente tanta energia ruim como energia positiva, né? Então você tem que saber lidar com isso, né? Você tem que ter afirmações para isso, né? Para que a energia negativa, ela não atrapalhe o andamento dos trabalhos, né? Ela não chegue até, por exemplo, num médium mais novo, que não tem o controle dessa tal energia, não atrapalhe isso. Então, trabalhar em casa, né? Ainda mais quando a gente faz algum trabalho, né? Nós temos um grupo dentro do nosso terreiro que às vezes vai fazer algum trabalho fora do terreiro, né? Isso é um grupo que ele é estudado, né? Nós estudamos como trabalho, e quando a gente sai do terreiro é toda feita uma afirmação, né? A gente não sai por sair. É feita uma afirmação, uma segurança para que o terreiro faça aquela segurança para que o trabalho ocorra fora, né, do terreiro, na casa de alguém. Às vezes precisa fazer uma limpeza espiritual e é necessário da presença, né, das entidades no local. Sim, é tudo feito, né, propriamente, firmado, preparado para isso poder acontecer. Tá aí, detalhe, é como se fosse, mesmo com médiuns velhos, é como se você estivesse indo acampar, tá? Você vai o mais rápido possível, tá? Você leva o mínimo possível de coisas e você se expõe ao perigo o mínimo possível, tá? É diferente no terreiro. No terreiro, sim, você pode trabalhar e pode dar voltas e voltas espirituais, que é muito mais tranquilo. Tem uma outra pergunta aqui, né? Da Thaís. Na incorporação, qual é a responsabilidade do médium e da entidade? Vixe, aí é grande a resposta, hein? Bom, vamos lá. A responsabilidade mediúnica de uma pessoa, ela é de 100%, tá? Tudo que a entidade da pessoa falar, tudo que a entidade da pessoa plasmar, trabalhar, é responsabilidade do médium também, tá? Nenhuma entidade pode ter algum ato, ou fazer algum trabalho, ou falar alguma palavra e o médium não ser responsabilizado. O médium é responsável pela sua entidade, tá? Do mesmo jeito que a entidade é responsável pelo médium. E o médium tem total responsabilidade. Se a entidade falar alguma coisa errada, o médium tem que ser responsabilizado também, 100%.
Tá, da Thaís também, né, tem a ver com isso um pouquinho. Uma mediunidade em uma família, ao seu entender, é uma questão genética ou kármica? Não peguei a pergunta. A mediunidade, por exemplo, na tua família, você é médio, seu pai é médio, sua mãe é médio, todo mundo é médio. Ela é uma questão genética ou kármica? Bom, ela é uma questão kármica, tá? Mas isso não quer dizer que você tenha que ser médium, tá? Mediunidade não é imposta a ninguém. Mas é nítido que algumas famílias têm uma grande maioria de médiuns. Eu acredito que isso já vem até mesmo preparado pelo espiritual. Porque aquele médium, eu enfrentei isso no começo, né, pessoal? Quem já me conhece um pouquinho da história que eu já falei, eu quase fui padre. E eu venho de uma família católica, né? A minha avó, por exemplo, é ministra da Eucaristia até hoje. E eu sofri, assim, muito no começo da minha mediunidade, que a minha família não aceitava a minha mediunidade. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando, muita gente que está ouvindo a gente sabe como é que funciona quando a sua família não aceita, a sua namorada, a sua esposa ou o seu marido não aceita, os seus filhos não aceitam, os seus pais não aceitam, você é menor de idade, né? É muito difícil isso. Mas é importante, né, lembrar, por exemplo, se você tem alguém que não aceita da tua família, nunca force nada, né? Nunca faça a família, você tem que ir, você tem que conhecer. Não, deixe cada um no seu momento, né? Às vezes hoje a família não entende, amanhã ela vai entender o que a Umbanda prega, o que a mediunidade prega. Então, né, nunca force ninguém. Vá, né? Vá onde você se sinta bem e deixe os outros, né, às vezes pensar do que é. Eu sei que é difícil, né, alguém próximo da gente, um pai, uma mãe, um namorado, alguma coisa, sentir, né, falar que nós estamos fazendo coisa errada e tal, isso. Mas deixe, né, não fique brigando, mostre o que você faz. Agora basta a pessoa entender ou não, né, mas com certeza um dia ela vai entender isso daí. Primeiro passo, né, respeite a sua religião, que quando você respeitando a sua religião, as pessoas que estão ao seu redor vão respeitar. Tente, né, demonstrar como a religião é boa e te faz bem. Por exemplo, você é uma pessoa perturbada, tá? Uma pessoa que usa drogas. Você começa a frequentar Umbanda, você piora, tá? Você começa a usar mais drogas, ou então se você é uma pessoa briguenta, você começa a ficar mais agressivo. Não adianta, a sua família não vai aceitar mais ainda. Então, quando a gente quer que a nossa família aceite, nós temos que mostrar o quanto que a religião pode nos melhorar e está nos melhorando. Não existe pai, não existe mãe, não existe familiares ou amigos que não queiram ver você melhor. Então, se você está na reforma íntima e você está se reformando e melhorando como pessoa, as pessoas vão aceitar muito melhor ainda a sua religião. Sim, eles mesmos vão enxergar, né? Então você precisa mostrar isso. Não adianta o que a gente fala, não adianta ir no terreiro, né? E chegar na rua e fazer tudo diferente do que é pregado ali dentro. Sim, então, a partir do momento que você entra, né? Você muda também, né? Você muda as suas atitudes, o seu jeito de pensar, né? Lógico, não vai ser de uma hora para outra que uma pessoa vai mudar o seu jeito, né? De ser, né? Mas com o tempo isso vai mostrando, né? Vai fazendo parte da sua vida. Aí tudo fica mais fácil, meus irmãos. Tudo fica mais fácil. E um conselho que eu dou para quem tem os familiares assim: dê tempo ao tempo, tá? Dê tempo ao tempo que tudo resolve. E respondendo aquilo que a Thaís perguntou, o que acontece assim, o espiritual programa uma família aonde todo mundo é um bandista, é muito mais fácil você ser um bandista. Então, se seu pai é médium, sua mãe é médium, seus irmãos são médiums, para você vai ser muito mais fácil. Primeiro, que seu contato vai ser muito mais cedo, tá? E segundo, que você vai conseguir vivenciar a religião numa plenitude. Então vai ser muito mais fácil para você deslanchar aí sua mediunidade. E também, né, o espiritual já tem isso programado. Como é mais fácil, o médium vai trabalhar muito melhor, tá? Não quer dizer que o médium seja melhor ou pior porque a família dele é um bandista, não. Mas tudo que é fora do terreiro, equilibrado, ajuda dentro do terreiro. Então eu vejo como é complicado quando você tem pessoas próximas que não aceitam a sua religião, tá? Eu sei como é complicado. E aí como eu sei que tem muita gente que nos ouve com a sua família, aí vai a dica, tá? Não é nem dica, um pedido aqui do Pai Léo como dirigente, representando aí todos os dirigentes de Umbanda. Meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, você que tem o seu filho dentro de um terreiro, o seu esposo, o seu pai,
qualquer pessoa da sua família, e você ainda não aceita isso, procure aceitar. É muito melhor você ter uma pessoa que ela está trabalhando numa causa humanitária, está trabalhando para a caridade, para o engrandecimento da pessoa e das outras pessoas. Olha que importante, olha que bonito é. Não importa se essa pessoa acende uma vela branca, uma vela preta ou uma vela verde. O que importa é que essa pessoa pratica a caridade e ajuda o próximo. Jesus nos ensinou a ajudar o próximo, não importa do jeito que a gente ajude. Então, tente apoiar esse irmão. Se você não conseguir apoiar, tente não colocar mais barreiras para esse irmão. Esse irmão já está começando o seu desenvolvimento, tá? Já está numa religião que é muito difícil, é muito trabalhosa, tem muita coisa para ele aprender. Quanto menos ele se preocupar com as coisas fora do terreiro, melhor vai ser para ele. Então, procure não colocar mais empecilhos. Deixe ele frequentar, deixe ele ir, deixe ele se sentir em casa, mesmo que você não goste, tá? Porque eu tenho certeza que o principal para você é ver o seu ente querido, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, tá? O seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, o seu neto feliz. A grande importante é vê-lo feliz. Se ele está feliz, se ele está feliz dentro de um templo de Umbanda, aceite. É muito melhor, tanto para você como para ele. E não só dentro de um templo de Umbanda, né? Independente da religião, né? Às vezes a gente fala tanto isso, foca tanto, e os umbandistas são intolerância, e às vezes eu vejo, né, os umbandistas tendo intolerância com as outras religiões, né? Então a gente tem que respeitar a todos. Se a pessoa vai no evangélico, no católico, sei lá, em qualquer outro lugar, né? Respeite, cada um vai onde se sente bem, cada um vai onde, né, se encontrou, encontra suas respostas, né? Tira suas dúvidas e tudo isso. Tente fazer o melhor possível, né? O menos traumático possível, que essa pessoa vai um dia te agradecer. E aí fica o convite, pessoal. Hoje em dia, ninguém mais não tem o porquê não conhecer o outro lado das coisas. Não tenha preconceito. Se você nunca foi num templo de Umbanda, vai conhecer o templo de Umbanda que essa pessoa frequenta. Não quer dizer que você vai ser obrigado a frequentar sempre, a estar lá sempre. Você vai ter obrigações, quer dizer que você vai ter que incorporar. Tem pessoas que não vão no templo de Umbanda porque elas têm medo de incorporar do nada. Pessoal, para quem vivencia a mediunidade, sabe o quão difícil é incorporar. Incorporar não acontece do dia para noite. Tá? Eu tenho mais duas perguntas, né? A gente já está aqui quase terminando o programa. Uma pergunta também da Thaís, tá? Uma entidade pode abandonar o médium se sua conduta não seguir os caminhos corretos? Olha, com certeza, Thaís, pode sim, tá? Se o médium ele começa a baixar o seu padrão vibracional devido às suas atitudes contrárias, suas atitudes erradas, as entidades abandonam e feio, tá? Isso pode acontecer sim. A pessoa é importante lembrar também, né, que não é porque abandona, né? A minha entidade vai abandonar e vai fazer contra a minha pessoa. Não, a entidade não faz nada contra você, você que faz contra você mesmo. Sim, você faz contra você mesmo, tá? E a entidade não vai te acompanhar nisso. Se você tá fazendo uma coisa errada, a entidade vai deixar você seguir o seu caminho. Tá? O Painel tá reclamando que eu cortei ele no assunto. Pode continuar, Painel, no assunto que o senhor tava falando. Mas aí já perdi todo o raciocínio. Vamos em frente. Tem mais uma pergunta da Jennifer, né? Se pode defumar a casa dela sozinha? Pode. O ato de você defumar a sua casa é tranquilo, tá? Você vai dispersar as energias que estão aí. Pode defumar a sua casa só você. Nesse momento da defumação, é sempre importante, escolhe, né, um incenso que você goste, que você afinize o cheiro também. Não adianta nada, eu vou usar o quebra-demanda porque mandaram, e você odeia o cheiro do quebra-demanda, tá? Então usa um incenso que você goste. E no momento que você estiver fazendo a defumação, é sempre importante. Defumação, se você tiver 2 andares, é sempre o andar de cima para baixo, tá? Que você defuma. Sempre do fundo da casa para a porta da casa, tá? A defumação sempre tem que acabar na porta da casa. Sim. O defumador nunca pode ser apagado, tem que deixar ele sempre queimar até o final, tá? E no momento da defumação você pode fazer oração, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, ou até mesmo cantar um ponto. Isso é normal. E é importante, né? Isso às vezes acaba esquecendo, né? Muitos médios às vezes nem tem esse hábito de fazer, né? É importante, né? Uma vez por mês, às vezes você percebeu que a sua casa está um pouco
uma energia diferente, alguma coisa assim, faça defumação, que é importante, né? Sim, com certeza. Defumar equilibra, né? Sim, e lembrando naquele assunto que a gente tá voltando, né? Respeitar, né? Respeitar se a gente tem alguém que mora na nossa casa que não gosta, né? Fazendo no horário que eles não estejam, né? Ou pedir permissão se pode fazer, né? Porque tem muito isso que acontece, né? Ah, meu pai não aceita, minha mãe não aceita, e eu vou fazer para conflitar com eles, que eu possa fazer, que isso é minha religião. Não, nunca conflite com ninguém, né? Voltando àquele assunto, né? Faça, né? Eu vou fazer uma defumação, posso fazer? A defumação, ela é assim, explique o que vai fazer, né? Muita gente faz as coisas e às vezes as pessoas nem entendem o que é uma vela, o que é uma defumação, o que é um assentamento. Sim, é bem por aí, né? Explica pra pessoa, né? Mostra o que tá fazendo. Ou então, se vai ver que conflito, ela não faz, né? Faz quando a pessoa sai, né? Eu fiz muito isso aqui em casa, tá? Dica do lado B, tá? Quando a pessoa saiu, vai lá comprar um refrigerante, vai lá, passa a defumação rapidinho. Aí quando a pessoa fala, que cheiro é esse? Deve ser algum vizinho macumbeiro. As perguntas acabaram. Se você quiser fazer algum outro assunto. Bom, pessoal, eu acho que é bem por aí, tá? O que a gente queria passar hoje para vocês. Voltando àquela questão que nós estávamos falando, né? Se você tem algum ente querido que não aceita a sua religião, não força ele, tá? Mas procura mostrar para ele o quão bonita é a religião. Isso também parte um pouco do dirigente, né? Deixa que o dirigente mostre também, né? Tenta aproximar. Com certeza o templo de Umbanda faz uma festa, alguma coisa social, leva, né? Vai levando a pessoa aos pouquinhos, tá? Não force nada e deixa que ela conheça a religião. A nossa religião é uma religião muito bonita, tá? Uma religião que prega somente coisas bonitas. Então, as pessoas, quando pisam na nossa religião e elas veem o quão bonito é o nosso trabalho, as pessoas aceitam, faz cara bonita e tudo melhor, tá bom? Falando nisso, pessoal, em questões de festa, de parte social, como o nosso programa já vai se encerrando, então eu queria convidar todos vocês, domingo agora, tá, na nossa casa nós vamos fazer o Samba do Zé, tá? Nós temos aí poucos convites a serem vendidos, tá? Não chega nem a 20 convites a serem vendidos, tá? Então quem quiser, procura no Facebook hoje ou amanhã no máximo, tá? Me procura, reserva esses convites comigo, tá? Vai um samba muito legal, é feijoada à vontade, tá? É R$30, é um preço bem simbólico. Come feijoada bastante ali, tem farofa, arroz, couve e ainda vai ouvir um samba, tá? Não tem incorporação, não é um ritual, mas tem um samba muito bom, tá? Então vai ter lá um grupo ao vivo tocando samba e nós vamos ter 2 apresentações aí de curimba. Uma apresentação é do pessoal da Aldeia de Caboclos, né? Que é a primeira curimba aí, a maior curimba que nós temos, acho que hoje no nosso país, tá? O Pai Engels se prontificou a ir lá cantar junto com a gente e nós vamos ter a inauguração da curimba mais nova que nós temos na Umbanda, que é a curimba Os Lobás, que vão estar lá cantando também. Então vai ser uma tarde muito alegre, vai ser uma tarde muito legal e todo mundo está convidado aí, tá? Então é no domingo, dia 25 de outubro, começa por volta da 1h30, tá? Ali no Metrô Belém. Quem quiser ir, procura convite comigo, procura convite com o Ronaldo também vai estar junto com a gente. Quem quiser conhecer a gente da rádio, que vai ser muito legal e muito interessante, tá bom? Mas Priscila, tem alguma mensagem? Não tem uma mensagem, na verdade estão chegando aí perguntas, né? A gente fala que encerra e acaba chegando mais perguntas. Vamos lá, acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta. Tem uma pergunta do Ricardo. Tem dia e horário melhor para o banho de ervas? Olha, meu irmão, o melhor horário, tá, para você tomar é você pegar o horário do orixá que você estiver tomando. Os orixás são divididos aí em 8 ciclos, né, de 3 horas. Então, para quem quiser anotar aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora, tá? Assim que acabar o programa, eu coloco no Facebook e coloco também no Facebook da rádio e no Facebook do Ronaldo, tá? Mas eu vou passar para vocês. Da meia-noite até as 3 da manhã é um horário ligado aos Exus, tá? Das 3 da manhã às 6 da tarde é um horário ligado a Ogum. Das 6 às 9 da manhã é um horário ligado a Oxóssi, tá? Das 9 da manhã até a meio-dia é um horário de Oxalá. Da meio-dia às
3 da tarde é um horário ligado às crianças, a IBG. Das 3 da tarde às 6 da tarde é o horário de Xangô. Das 6 da tarde até as 9 da noite é um horário de Iemanjá, e todas Iabás. Das 9 da noite até a meia-noite é o horário de Obaluaí, tá? São os horários aí que você pode fazer o seu banho. Esse horário especificamente, o banho se potencializa, tá bom? Então, nós estamos aí, né? O horário de verão, pessoal, não conta, tá? Conta o horário normal. Então, por exemplo, agora são 9h22, né? Aqui no meu horário. Então, agora é um horário de Obaluaê. Porém, se nós levarmos em consideração que o horário é o horário antigo, que é o certo, nós ainda estamos no horário de Iemanjá, tá bom? Tem mais uma pergunta, do Daniel. Quanto eu prejudico meu desenvolvimento, minhas entidades não indo a giras devido ao trabalho? As entidades entendem que não vou devido ao meu trabalho? Então, Daniel, o que acontece é o seguinte: o desenvolvimento mediúnico é um ritual para os médiuns, tá? Não para as entidades. As entidades não precisam se desenvolver mediunicamente. Quem fica prejudicado com a falta é o médium. Por quê? Porque o médium vai cada vez ficando mais difícil a sua afinização, ele está empurrando mais para frente. As entidades entendem, as entidades aceitam, né, que a pessoa está faltando por causa do seu serviço. Porém, mediunidade não é uma coisa expressa, né? Não é uma coisa que vem pelos correios, não é uma coisa que a gente consegue impor. Então não tem como o pai de santo, ou como o padrinho, ou como as outras entidades reporem essa sua falta. Se você faltou, o seu desenvolvimento mediúnico vai sendo, né, procrastinado cada vez aí mais para frente. Isso acontece, né? Eu falo por mim, porque quando eu comecei meu desenvolvimento, né, eu estava na faculdade, né? Então eu faltava, né? Tinha dias que eu não podia faltar toda segunda-feira, toda quinta-feira na faculdade. Então, praticamente eu ia 1 ou 2 vezes no mês, né, pro centro. Então, o que aconteceu? O meu desenvolvimento foi um pouco mais, né, demorado, só que as entidades entendiam do mesmo jeito e eu tentava recuperar, né, aquele meu tempo perdido, perguntando, indo mais cedo quando eu podia e tudo isso, né? Mas a entidade entende. O grande problema do médium é a forma de achar, porque eu faltei e o outro está à minha frente. Não, né? Tem que sempre ir no seu tempo. Pode ser que a pessoa demore 1 ano para incorporar, o outro demore 1 mês, o outro demora 20 anos. Então não se pegue a isso, né? Entra, né? Quando você for, aproveite o máximo. Então aproveite aquele dia como se fosse o seu único, né? O seu primeiro dia, né? Então aproveite ao máximo. Não fique pensando, eu não vou lá naquele. Tudo tem o seu tempo. Se hoje você não pode, né? Mais pra frente, com certeza, vai ter uma forma que você vai conseguir ir no desenvolvimento certinho todos os dias. Se você não está conseguindo ter uma regularidade, faça com que essas poucas vezes que você vai seja intensa, tá? Que você reponha, tá? Nas vezes que você vai. Aí acaba ajudando bastante. Mas não tem jeito, infelizmente, desenvolvimento mediúnico demora, não é fácil e é só com o tempo. Não, e tem que lembrar, né, Pai Léo, que mesmo a pessoa indo em todos os desenvolvimentos mediúnicos, não quer dizer porque ela está indo em todos que o desenvolvimento dela vai ser, né, 100%, né? Então, cada pessoa, cada médium tem o seu tempo exato, né, de incorporação, de mediunidade. Então, não se pegue a isso, né? Pode ser que um médium entrou ontem e amanhã seja batizado pela sua Mansi, né? Isso vai de médium para médium, não tem nada a ver do tempo que está, ou que, né? Aquele entrou, eu falto, mas aquele entrou ontem e está fazendo a Mansi, eu tá batizando na minha frente, né? Não, como eu falei no início do programa, não se peguem pelos outros, né? Vamos olhar o nosso. Não importa o que o outro está fazendo, importa o que a gente faz. Bem por aí mesmo. É o que eu falo, pessoal, não é tempo de casa que vai fazer você um médium bom ou um médium ruim, não. E sim a qualidade deste tempo, né? 2 anos de casa muito mal feitos são bem menores do que 2 meses bem feitos, tá? De tempo de casa. Então aí a gente tem que saber. Pai Ronaldo, voltou? Tô aqui. Assim. Tô só ouvindo o programa. Que programa maravilhoso, nossa senhora, adorei. Os médicos, eles têm que aprender o negócio, eles olharem para si mesmo e não para os outros. Não interessa que um tem 10 anos de casa e tá lá cambonando e o outro chegou lá e logo no primeiro ano já recebeu as entidades, tá? Precisa ver o trabalho
dessa pessoa que está lá há 10 anos, se a importância dele não é estar lá esses 10 anos? Pois é, né? É o que eu falo sempre, né? As pessoas se preocupam muito, às vezes. Por isso que acontece às vezes a fofoca dentro de um terreiro de Umbanda, né? Às vezes entra alguém no terreiro e fala, o pai, ele tá indo pro lado mais daquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa é amigo dele, ou aquela pessoa tá falando mais com ele, né? Tá puxando o saco. Não existe isso, né? É o que você falou. Às vezes a pessoa pode dar 10 anos dentro de uma casa, e às vezes a outra entra há 2 meses e tem uma importância, né? Às vezes um cargo um pouco maior que a outra. Isso, vamos olhar mais os nossos, né? Vamos, não só dentro de um terreiro, na vida também. E tem muita coisa às vezes que a gente não entende, né? Igual na minha casa eu tenho um Ogã, e esse Ogã ele é muito conceituado como pessoa, né? Dentro da minha casa. Todas as pessoas e as entidades também o perguntam, tanto que ele faz parte do nosso conselho deliberativo. E esse médium, ele tá na nossa casa, hoje já vai fazer quase 2 anos que ele tá na nossa casa, e não é um tanto tempo, mas é uma pessoa muito ativa. Quem convidou esse médium para adentrar na nossa casa, esse Ogã, né, foi o próprio Xangô da nossa casa, né, o orixá que a gente trabalha, o falangeiro, baixou, e no meio da festa de Xangô, de repente ele apontou para a pessoa na assistência e abraçou a pessoa. Naquele mesmo dia, depois a entidade veio e falou, olha, você está sendo convidado a ser Ogã da nossa casa. Essa pessoa nunca tinha tocado atabaque na vida dele, né, que é o Montanha, que é o apelidinho dele, porque ele é uma pessoa bem pequenininha. E o Montanha foi convidado. Então você veja, o Montanha está na nossa casa há 2 anos praticamente, quase 3 anos, e é uma pessoa totalmente conceituada, faz parte do conselho deliberativo e tem uma voz ativa muito grande, né? Então, tempo de casa, pessoal, não muda muito não, viu? O que muda é o que a pessoa realmente é e o que as entidades enxergam. Às vezes a entidade vê que aquela pessoa tem algum intuito ali um pouco escuso, a entidade vai deixando de lado até a pessoa melhorar mesmo. A entidade não dá ponto sem nó, não. É aquela mesma história que eu sempre falo, não adianta, o médium ele pode ter 18 anos de idade ou ele pode ter 50 anos, 60, 70 anos de idade, tá? Se as entidades acharem que o médium que tem 18 anos vai receber as entidades, vai trabalhar com as entidades antes do que tem 50, não adianta bater, não adianta fazer intriga, não adianta isso, não adianta aquilo. Eu sempre falei isso e sempre vou continuar falando, tá? Quem decide, tá? Quem vai incorporar, muitas vezes não é nem o chefe da casa, não é nem as entidades do chefe da casa, mas são as entidades do próprio médium, gente. Sim, é bem por aí mesmo. Gente, olha, a gente tem que entender que a maior bobagem que uma pessoa pode só fazer dentro de uma casa é tentar enganar ou ludibriar o espiritual. Não cai nessa história não, pessoal, porque olha, é bobagem, porque a entidade sabe do que realmente está acontecendo, o que está passando, o que você está fazendo. Não tenta ludibriar a entidade, é pior ainda. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Eu já vi isso daí acontecer, tá? Em outra casa que eu frequentei, que eu trabalhei, entendeu? De um médium, ele está tentando ludibriar as entidades da casa. E eu cheguei pro chefe da casa e falei, mas olha, eu tô vendo isso, eu tô errado? Ele falou, não, você não tá errado. Aí eu falei assim, mas vocês estão deixando? Tamo. Mas peraí, eu não tô entendendo por que vocês estão deixando. Sabe por quê, meu filho? Porque o que vai acontecer? Ele vai se dar conta de que ele está fazendo mal para ele mesmo. Nós estamos olhando as pessoas que estão passando com ele e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos desviando essa pessoa para uma outra entidade. Vai ter uma hora, o que acontece? Vai ficar ali no pontinho dele onde ele está, sozinho. Quando ele ficar sozinho, ele vai vir falar comigo. Quando ele vier falar comigo, ele vai escutar. Se ele gostar, ele vai trabalhar direitinho. Se ele não gostar, ele vai embora. Com certeza. Mas é por aí mesmo. A entidade ela vai dando corda para você mesmo se enforcar. Não adianta muitas vezes chegar e falar assim, você está me esticando, o que você está fazendo? Para com isso. Não vai adiantar.
Deixa as coisas ir acontecendo. Cai nessa não. As pessoas vão aprender com elas mesmas, né? Mas eles não entendem isso. Exato. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tá? Eu acompanhei muito pouco o programa de vocês. Eu tô louco pra depois ouvir realmente na íntegra. Só que o meu celular não parou o Facebook de ficar apitando. Todo mundo falando que o programa foi maravilhoso. Que bom. Todo mundo elogiando muito. Tá? Fiquei com ciúmes, viu? Fiquei com ciúmes. Até brinquei com... Tamo junto. Até brinquei com o irmão do nosso Face lá. Ele falou assim, não vou deixar mais eles fazerem o programa não. Ah, mas por que, Ronaldo? Eu falei, não, porque o programa é meu, eu não vou mais deixar, pronto, acabou. Não faça isso, não guarde. Só que eu sou brincalhão de uma forma assim, sabe? Que às vezes até as pessoas não entendem, mas o meu modo de enxergar as coisas é sorrindo, é brincando, sabe? Mas olha, programa maravilhoso, sensacional até a parte que eu consegui ouvir, tá? O pessoal do Face adorou, tá? Mandou dar os parabéns pro pai Léo, pra minha mãe Priscila, falou que vocês fazem um bate-bola muito legal. Que bom. A gente já tá acostumado. Deu pra perceber. Só tá faltando, eu ainda vou trazer o Renan pra fazer uma chamada aí com todo mundo, aí fica melhor ainda. Poxa, que legal. Não, traz mesmo. Quanto mais gente assim a gente conseguir colocar pra esclarecer, tá, a turma da Umbanda, melhor sabe? Com certeza. É como eu sempre falo, eu tenho de Umbanda desde quando eu nasci. Só que é o seguinte, eu aprendo muito com o pai Léo, aprendo muito com a mãe Priscila, eu aprendo muito com o Lúcio Henrique, eu aprendo muito com o Juremeiro Sandro, sabe? Eu aprendo muito com o Tata Leonardo, eu aprendo muito com todo mundo, sabe? Eu não tenho vergonha de falar que cada vez que eu sento aqui nessa cadeira, que eu tô mais ouvindo do que falando, eu tô aprendendo, gente. Com certeza, né? É isso que a gente precisa, né? Ter em qualquer lugar, né? Foi o que eu falei no início do programa, né? Aprender sempre, né? A gente tem que aprender com o próximo, né? Independente se a pessoa tem 20, 30 ou um ano de Umbanda, alguma coisa assim. É verdade. Nós sempre estamos aprendendo. É verdade, a Umbanda traz todo dia uma coisa nova. A gente acaba aprendendo. Gente, a Umbanda é a única religião assim que você aprende no dia a dia, muitas vezes até mesmo com seus próprios erros, e alguma coisa que você cometeu naquele dia, às vezes você ouvindo a nossa rádio, ouvindo um vídeo no YouTube de Umbanda, te traz uma mensagem tão legal que você fala, poxa, eu não devia ter feito isso que eu fiz. Sim. E é o que às vezes a gente vê, né? Que às vezes eu falo às vezes pro pai Léo, não dá nem vontade, né, de fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente vê tantas críticas, né? As pessoas têm que parar com isso dentro da Umbanda, né? De outras religiões. Parar de criticar, né? Mas eu falei... Às vezes o que você não pratica, né? O outro pratica e tá da mesma forma, tá agindo da mesma forma. Não parem de criticar, de falar disso, que o outro fez aquilo, né? Isso não existe, né? A maior intolerância que eu falo que está na nossa religião não é do evangélico, do católico, e assim dos próprios umbandistas, né? Os próprios umbandistas têm, né, a intolerância dentro da religião. Mãe Priscila, eu falei isso pro pai Léo no primeiro programa que a gente fez. Sim. Tá? Que se o pessoal de um determinado terreiro parasse de olhar pro terreiro do outro e cuidasse do seu, sabe, a religião seria muito melhor. Com Mas certeza. Não, é mais fácil, por exemplo, o Ronaldo querer cuidar do terreiro do pai Léo, sabe, do que cuidar do terreiro dele. Antes da gente cuidar dos outros, né, vamos cuidar da nossa própria mediunidade, do nosso próprio conhecimento. Às vezes o que, por exemplo, o Ronaldo fala, às vezes pode ser que eu não sei, que o pai Léo não saiba, e a gente vai trazer isso, né? Eu falo isso pro Leonardo, eu vou em algumas vezes, algumas visitas em alguns terreiros, às vezes eu trago o aprendizado para dentro do nosso terreiro. A gente podia trabalhar dessa forma, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, por que não, né? A gente não tem que ir para criticar, né? Porque tem muita gente que vai no terreiro para criticar. Ai, nossa, aquele caboclo bradou de um jeito errado, aquele não está incorporado. Não, vamos parar com essas críticas, né? Vamos para ser abençoado pelaquela energia, né? Não para criticar. O que adianta você ir para criticar? Você não vai receber nada.
né? Eu já vi até um caboclo que não bradava. É normal, na nossa casa tem vários. Só que pra muita gente isso daí não existe. Não, isso aí não existe, então não é caboclo, sabe? Mas é aquele negócio que eu falo, é gente querendo entender muito do espiritual, tá? Sem o espiritual, sem ir lá e perguntar, ô caboclo, por que o senhor não bradou? Mas sabe qual que é o problema? É a internet, né? Eu falo pro Leonardo que a internet é o mal do mundo, né? Ela é boa e ruim. Tem muita informação e acaba o quê? As pessoas atropelando tudo, né? Às vezes aquela informação não cabe aquilo que a pessoa acha que está falando certo e tudo isso. Então isso que atrapalha. É verdade. Atrapalha e ajuda em alguns pontos, né? Que é igual, tem muitos programas que a gente ouve e aprende, né? Só que tem muita coisa que às vezes é postada que às vezes não entra, né, na nossa doutrina ou alguma outra coisa. A gente não vai criticar, né? Apenas não vai usar daquilo que aquela pessoa está falando. Igual eu falei, uma vez eu falei aqui na nossa rádio, né? Da Rádio Toques de Aruanda. Eu falei aqui na nossa rádio, na rádio do João Henrique, um grande amigo meu da Reforma Interna, sabe? Eu falei de um monte de gente, falaram, não, você tá louco, você tá elogiando o concorrente. Eu falei, peraí, eu não tô elogiando o concorrente, eu tô elogiando os bons programas. Com certeza, né? Mas as pessoas têm isso, né? Na Umbanda tem isso. Nossa, você, igual hoje você deu espaço pra gente. Nossa, mas você tá dando espaço do seu programa pra 2 pais de santo, né? Eles podem tomar o seu espaço, né? Ninguém dá pra tomar espaço de ninguém, né? É uma grande besteira aí. Eu tô morrendo de medo. Se me falar isso, eu vou falar, olha, eu acho que eu fiz besteira. Porque agora, olha, você me alertou, tô com medo. Né? Pelo amor de Deus, né? Para com isso, não, isso daí não existe, não pode. Aliás, não é que não existe, existe, mas não pode existir, gente. Sabe? Eu conheço o Pai Léo, conheço a mãe Priscila, já cansei de falar, sou amigo dos dois, adoro os dois de paixão, sabe? São meus irmãos mesmo, de verdade, sabe? Então, gente, para com isso, para com isso. A Umbanda é uma só e a gente tem que se unir e não se desunir, né? Sim. Por isso que às vezes eu ouço muita gente falar, nossa, mas os evangélicos são tão unidos, né? Fazem passeatas que vem um monte de pessoas, milhões de pessoas. Lógico, né? Um respeita o outro, né? Na Umbanda não acontece isso. Se o fulano faz uma passeata, o outro não vai porque não vai com a cara daquele, porque aquele já falou alguma besteira. Não pode acontecer isso, né? Todo mundo tem que estar junto, né? Um ajudando o outro. Verdade. Bom, gente, eu gostaria realmente de agradecer, tá? Essa participação que eu fiz aí no programa de vocês. O seu programa, né? Só fomos os convidados do dia. Não, hoje o programa foi de vocês, eu fui o convidado. Né, não, agora sem brincadeira. Olha, muito bom. Como eu falei, eu adorei até onde eu consegui ouvir, eu adorei, tá? Gente, vamos voltar a fazer isso daí, porque, a quantidade de pessoas que estão elogiando aí é grande, viu? É muito grande mesmo. Vocês estão de parabéns. Que bom, a gente fica feliz, né? E agradecemos o espaço, né? O espaço é de vocês. Vamos deixar aí então pro pessoal. Eu estava aqui quietinho porque eu estava ouvindo vocês dois falar. Vocês falam bem também juntos. Por isso que eu estava aqui quietinho ouvindo. Milagre ele ficar quieto, porque isso daí parece quando fala, você não consegue, né? Ainda reclama depois que eu cortei ele no meio. Perdi o raciocínio, mas tudo bem. Olha, como a mãe Priscila arrumou agora o microfone, né? Então acho que dá pra gente fazer de terça esse bate-bola. Então fica aí o convite pro pessoal. Manda aí durante a semana pro Ronaldo, lá pelo seu Zé Pilintra, pelo Facebook. Manda as perguntas aí, a gente vai selecionando durante a semana. Assim, o Ronaldo tem bastante serviço durante a semana. Beleza. Já não faz nada, né? Tô folgado. Bom, eu só quero deixar aí pro pessoal, quem quiser contato com a gente, né? Só procurar aí a gente no Facebook, no Pai Léo das Pedreiras. A mãe Priscila é a mãe Priscila das Águas, tá? No Facebook. Quem quiser anotar o celular. Não tenho mãe, né? É só o celular dela é 9. Imagina, passar no. Pelo amor de Deus. Vermelho agora. Mas quem quiser procurar o nosso contato aí no Face, só achar a mãe Priscila, o Pai Léo.
ou então vir conhecer a nossa casa, né? Também a gente está no Face, Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João. A gente tem um grupo, tá? Para falar sobre as giras, os rituais. Quem quiser é só adicionar, só procura lá, bota lá na barra Templo de Umbanda Divina Luz, que vai achar nosso grupo. Quem quiser conhecer nossa casa, Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João, é na rua Silva Jardim, número 402, no metrô Belém, em São Paulo, tá? Nossas giras é toda segunda-feira às 8 da noite. E para a mãe Priscila ficar bem feliz, segunda-feira próxima é a nossa gira de Exu. Então quem quiser conhecer a nossa gira, eu não estarei, eu estarei ausente dessa gira, né? Quem quiser conhecer a nossa gira de Exu, dia 26 aí nós vamos ter a nossa gira. A gente brinca assim, Ronaldo, porque a gira de Exu, quando ele fala, às vezes publica, né? Ela lota, né? Tem gente até no outro lado da rua. Eu preciso ir. Mas olha que bênção, um monte de gente até mesmo fora da rua e pessoas que precisam de ajuda e são ajudadas. Vocês pensam. Quanto mais meu terreiro lotar na porta, eu acho mais bonito. Eu preciso ir, mas olha, meu tempo, esse final de ano tá tão corrido. E olha, nem vai nessa segunda, porque a presença mais ilustre do terreiro não estará presente nessa segunda-feira. Pode deixar, você me avisa quando você estiver presente que aí eu vou. Não, vai de preto e bota o seu capa preta pra ajudar a gente. Tá certo, eu vou ver aí, vou marcar direitinho e eu vou de preto. Tá bom? Tá bom, vou ficar esperando. Um abraço aí para todos. Muito obrigado mais uma vez, Pai Leonardo. Muito obrigado mais uma vez, Mãe Priscila. Vocês são divinos. Nós que agradecemos, né? Axé a todo mundo, né? E que Oxalá abençoe todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Ronaldo, essa semana eu recebi uma mensagem de críticas que eu tinha falado dos orixás que regiam um ano, tá? O pessoal criticando, como eu já sei o orixá que rege o ano. Pessoal, eu pego a regência segundo o esoterismo, tá? Eu não jogo búzios, eu não sou babalorixá de candomblé pra jogar búzios, tá? Eu sou um pai de santo de Umbanda que respeita as doutrinas do candomblé, por isso que eu não jogo búzios. Então, eu sigo a doutrina esotérica pra saber o orixá. Por isso que eu não segui os búzios, tá bom? Só pra deixar isso claro aí pro pessoal. Certo. Mais importante do que quem rege o ano de 2016 é quem rege a nossa vida. A minha vida é regida por Oxalá. Então que ela possa reger aí todas as vidas que nos ouvem. Isso é verdade. Beleza, então. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para vocês dois. Boa noite. Até terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir.